Olá, pessoal. Vamos seguindo aqui com o nosso mini curso de Script Lattes. Hoje a proposta é, como já tiveram vídeos anteriores que a gente viu como mexer, como inserir um novo ID Lattes, como fazer a manutenção do arquivo de configurações, como usar termos de busca, então acho que agora vem uma proposta de fazer uma análise, um exercício um pouco mais prático, digamos assim. Então a ideia é o quê? Vamos fazer um exercício prático. A atividade proposta que a gente tem para hoje é identificar um grupo de ID Lattes a ser analisado, ok? Coletar os dados desses pesquisadores e responder algumas perguntas. A minha proposta de grupo é a gente trabalhar com os PQs, seriam bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq, na área de ciência da informação. Por quê? É um grupo reconhecido pelo CNPq como sendo de alta produtividade. E na área de ciência da informação, é uma área que eu atuo e também é uma área que não é nem muito grande, tipo 1000 pesquisadores, também não é uma área muito pequena, tipo 3, 5 pesquisadores. Então vai dar uma coisa mediana ali, né, porque tem 69 pesquisadores como bolsistas de produtividade aqui e todos eles com currículos muito legais. Também uma outra proposta bem bacana que a gente vai poder analisar currículo de pessoas que são vistas como referência pelo CNPq, tá? Então, acho que isso aí é um exercício. Essa atividade que eu estou propondo hoje é uma atividade que, durante um curso que eu estiver ministrando presencialmente, ou se eu precisar falar para um aluno meu, eu quero que você aprenda a mexer em Script Lattes. Primeira coisa que eu faria seria justamente esta ideia do... Pega um grupo do bolsista produtividade, que é fácil conseguir as informações dos ID Lattes, e me apresente um resultado, responda algumas perguntas com isso. Isso aqui já vai dar um panorama geral do Script Lattes bem bacana. Tá? E eu vou fazer hoje, a ideia do vídeo aqui, a gente fazer a proposta, né? É fazer do 0 ao 100. Eu não tenho nada, só baixei o Script Lattes e vou coletar tudo, desde entrar no site do mapa de fomento do CNPq e pegar os IDs Lattes, até responder essas perguntas olhando os relatórios gerados pelo Script Lattes, ok? O único detalhezinho que eu já aviso de antemão que eu vou suprimir seriam downloads. Processo de download são processos meio demorados. Então, para economizar isso, que nem, por exemplo, baixar 69 currículos levaria uns 20 a 30 minutos. Eu baixei 65 e vou deixar 4 para a gente baixar juntos. Ok? E, por exemplo, a planilha do mapa de fomento do CNPq. Às vezes ela é meio demorada. Então, eu já baixei previamente, deixei escondidinha aqui. E quando for a hora, se ela baixar rapidinho, beleza. Se ela ficar demorando, para não ficar aqui olhando para o vídeo, eu uso a planilha que eu já baixei previamente. Porém, eu não mexi em nada nela, tá exatamente igual vem. Então a gente vai fazer o processo ali do 0 ao 100 mesmo. Tá? A proposta hoje é essa, ok? Então vamos lá. Tô assumindo que simplesmente baixei o Script Lattes lá no ASF. Link está lá na descrição, tá no primeiro vídeo também. Só baixei ele e descompactei, isso é muito importante. Não adianta eu dar 2 cliques aqui e tentar usar o que tem ali no diretório que abre pelo 2 cliques. Eu preciso baixar e descompactar. Lá, botão direito, extrair tudo, porque ele vai gerar essa pastinha aqui, esse diretório. Diretório Script Lattes, certo? Entro nele e tem essas 3 coisas aqui dentro. Vai ter o diretório Python, diretório Script Lattes e o iniciar scriptlattes.bat. Outro momento, eu vou explicar em outros vídeos o que é cada um desses diretórios. Mas a nossa ideia hoje é responder aquelas perguntas, do 0 ao 100 naquelas perguntas. O que está por trás, a parte mais técnica, teremos mais vídeos mais avançados. Ok? Então, 2 cliques aqui no Script Lattes. Primeiro, ele vai abrir aqui uma janelinha preta para a gente, normal. Ele pode trazer algumas informações, mas não é o caso hoje para a gente olhar isso. Hoje a gente vai olhar a interface do nosso Script Lattes. Lembrando, estou usando aqui no Windows, ok? E a gente vai usar aqui com interface hoje, embora o Script Lattes funcione também em linha de comando no Linux, certo? Mas a nossa proposta aqui hoje é essa. Tá? Podem me perguntar, Wellington, mas você fez alguma manipulação nesse Script Lattes previamente? Vamos conferir. Os IDs Lattes. Tem os 4 IDs Lattes que vêm por padrão, né? 3 com nome, 1 infiltrado aqui.
é o meu, mas eu deixo assim no teste básico para que a gente possa ver que o nome, período, rótulo é opcional, posso colocar ou não, beleza, bacana. Termos de busca. Tem um montão de termos de busca relacionados à sintometria aqui, algumas coisas nesse sentido, mas não vamos mexer nisso agora, só que eu posso mostrar uma outra coisa. No alterar config, ó, identificar produção por termos de busca, tá? Como não? Então não vai usar termo de buscas, tá? Conforme a gente já viu em outro vídeo. O período que vai usar, de 1900 a 2030, período mais completo. Então tá todo basiquinho, igualzinho vem do OSF lá, quando fizer o download, tá? Então eu prometi o quê? A gente vai do 0 ao 100. Não temos ainda os IDs lattes dos PQs, dos bolsistas de produtividade em pesquisa. Aonde eu consigo essa informação? Posso colocar aqui, mapa de fomento CNPq. Tem esse site aqui, no momento está o segundo que veio no Google, mas pode alterar essa ordem. Painel mapa de fomento em CTI, projetos e bolsas vigentes. Ok, olha que bacana. É uma super fonte de dados para pesquisa, gente. É uma coisa super legal. Eu posso olhar aqui, ó, bolsas mais projetos, somente bolsas, projetos, uma distribuição no mapa mundi. Onde estão os nossos pesquisadores? O CNPq nos mostra isso. Tem um mapa de fomento, mas eu vou baixar aqui a planilha deles completa para a gente dar uma olhada. Eu estou interessado só em quem está no Brasil. Somente Brasil e... Vamos lá, pode ver. Ele demora um pouquinho. Tanto que eu não vou usar outros filtros para a gente economizar esse processo de demorar carregando. Acho que a ideia hoje é dinamismo. O vídeo já vai ficar longo se eu ainda usar mais tempo esperando, downloads e afins, a coisa só vai piorar, tá? Mas pelo menos mostrar que o próximo passo eu quero. Beleza, carregou aqui do Brasil. Eu poderia escolher região, UF, cidade, colocar por instituições, qual o programa, blá, 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 mas não. Eu quero fazer o download. Cliquei aqui, vou escolher em Excel, planilha, mapa de fomento CTI, no formato Excel. A gente vai entender o porquê. Baixar. Agora ele vai começar baixando aqui, ele começa um processo. Essa tela costuma demorar uns minutinhos. Mas como eu prometi, eu deixei aqui, ó, planilha, mapa de fomento, eu deixei prontinha pra gente. Pronto! Ao invés de fazer o download, economizei essa tarefa e só suprimi. Exatamente o que é feito o download é esse arquivo. 2 cliques nele. Daqui a pouco a gente confere lá no site para ver se realmente eu não estou mentindo, né? O que faz o download é isso mesmo. Mas enquanto isso, vamos adiantando o nosso processo. Aqui, né? Ele vai vir, vou dar um habilitar edição. Gente, é muito rico a informação essa planilha. É uma planilha muito legal. A gente pode tirar várias informações interessantes e a gente vai explorar um fiapinho dela, mas vamos explorar. Primeira coisa, vou ativar filtro. E vou ver aqui, eu quero linha de fomento? Não, eu quero aqui na coluna N. Nome da modalidade, eu quero somente, tiro selecionar tudo, os produtividade em pesquisa, ok? Se a gente for olhar, no Brasil hoje temos, olhando aqui, 17.062 produtividade em pesquisa. Tenho trabalhos que eu faço análise completa, já fiz o download completo dos bolsistas de produtividade para alguns eventos, para alguns trabalhos acadêmicos, algumas pesquisas, mas nós combinamos que vamos filtrar pela área. Então a gente vai aqui por nome da área e combinamos ciência da informação. Ciência da informação. Poderia ser ciência da computação, mas tem mais de 400 pesquisadores, demoraria muito. Ciência da informação. Só conforme eu prometi, ó, exatamente o arquivo que baixa é esse, mapa do... Tanto que ele está com um aqui porque eu só copiei ele. Seria exatamente esse arquivo que estamos trabalhando, ok? Conforme prometido, prestação de contas feita, de que realmente é verdade. Então, estamos escolhendo aqui o pessoal do Ciência da Informação e que é bolsista produtividade em pesquisa, certo? Por que eu trabalho com essa base? Por que eu uso o mapa do fomento? Porque para fazer o vídeo, fazer um primeiro treinamento, para esse contato aí que a gente está tendo com o script lattes.
porque ele tem essa coluna aqui, ó, para a gente facilita a vida, ID Lattes. Isso é necessário para a gente fazer o script Lattes. O que eu vou fazer? Seleciono todos esses IDs Lattes. Só. Parte Excel eu não vou explicar, não vou detalhar muito, ok? Só comentar brevemente. Coloco o primeiro, seguro Shift, Ctrl, aperto para baixo. Ctrl C, copiei todos esses dados. Vou vir aqui e gerar um arquivinho. Novo documento de texto. IDs dos PQs CI. Tá um arquivo vazio. Ok? Arquivo vazio. Selecionei, copiei aqui no Excel. Ctrl V. Pronto. Tenho 69 linhas. Mostra aqui pra gente. Dessas 69 linhas, cada uma das linhas é um currículo de um PQ. Um bolsista produtividade que está aqui cadastrado para a gente. Tá, vou dar um arquivo salvar. E vamos lá, seguindo. Voltamos para o script Lattes. Quais são os IDs que eu tenho aqui no meu script Lattes? Eram aqueles 4 lá, né? Não quero mais esses 4. Estou selecionando os 4, porque esse selecionar é na coluna excluir. Quando eu seleciono um ID aqui e clico no salvar, podem ver, ele sumiu. Não tenho mais esses IDs. Ah, legal. Então, quais IDs eu quero? Lembra que eu gerei aqui, ó? Tá aqui esse arquivo, vou abrir ele de novo. IDs e tal. Tem 69 IDs, que são os pesquisadores bolsistas, o ID referente aos pesquisadores. Bolsista Produtividade em Pesquisa, vou pegar ele e simplesmente vir aqui, cadê? Na parte de cima, arrastar e soltar. Tá carregando, arquivo carregado com sucesso, 69 linhas. Vou salvar, tá? Salvei. Então agora eu tenho aqui na minha lista de registros no ponto list, 69 registros. Só preciso obrigatoriamente dos IDs Lattes. Não precisa nome, não precisa rótulo. Aí seriam opções, que depois a gente brinca com isso. Tá? Então, só para conferir, ó, manutenção dos IDs Lattes, todos aqui. Certo? Conforme eu falei, agora a gente vai para uma etapa de download, que será mais rápida aqui para a gente no vídeo do que fazendo em casa, por exemplo, porque eu já fiz alguns. Vou dar um iniciar script Lattes. Eu já baixei antes de começar a gravar o vídeo, alguns, mas outros não. Deixei 4 para a gente baixar junto, para ver o tempo que demora, ver como que é o processo e ver a diferença das mensagens que aparecem. Por exemplo, esse primeiro ID aqui, o 014437, está baixando o CV no cache, no cachê aqui, que é um diretório, onde ficam os nossos arquivos. Tema para outro vídeo, tá? E vem aqui, baixando o CV Lattes, o número do ID, esse processo pode demorar alguns segundos. Realmente, demorou alguns segundos. E viu aqui, ó, processando. Então, lendo o registro 1 da lista, baixando aonde ele baixou. Aqui, novamente, o CV Lattes, tal, esse processo pode demorar. Aí vem processando o nome da pessoa, o ID Lattes dela, e o próximo, baixando o CV Lattes no cache, repete o mesmo processo. Novamente, leva alguns segundos. Não é uma regra, mas por experiência, quando os IDs estão tudo legalzinho, estão todos bem configurados e o CNPq está com uma boa disposição lá no servidor, normalmente, tá, baixa uns 200 por hora. Coisa que se a gente fosse fazer na mão, não seria 200 por dia. Aqui a gente consegue 200 por hora, então 4 arquivos estão baixando, e a partir de agora está usando o que eu já tinha no cache, que eu comentei que eu baixei previamente. E olha só, ele faz utilizando o CV armazenado em e processando. Utilizando... Ah, teve mais um aqui perdido que eu não baixei. Achei que tinham sido 4, mas foram 5 que eu não baixei. Então olha a diferença das mensagens. Utilizando, ele usa o que já está no cache. Baixando, ele está baixando novos. Então ele vai fazendo ali uma atualização. Ok? A título de curiosidade, eu me confundi um pouquinho aqui, então é uma lista mais atualizada. Eu acho que eu baixei uma versão antiga do CNPq, dos bolsistas ativos antigamente. Entraram alguns novos, saíram alguns antigos, e essa lista muda a cada mês, certo? Então vamos lá no processo de baixando.
Mas a grande maioria vai se manter aqui. Então, baixando 1, 2. Depois desse aqui a gente vê. Okay? Baixando. Nossa, bastante gente está baixando. Se o próximo der baixando também, eu vou pausar o vídeo, esperar terminar de baixar e a gente continua. Ok? Tá baixando. Assim que terminar, foi legal que a gente já conseguiu ver a diferença entre baixando, utilizando. Foi uma pequena confusão na hora aqui de gravar, mas sem problemas. Pequena pausa enquanto termina de baixar. Eu acho que eu limpei o cache sem querer. Assim que terminar de baixar, a gente continua. Não, nem precisou. Foi confusão. Ó, agora está todos utilizando. Uma coisa que eu acho legal, ele vai mostrando aqui a sequência. Eu sei que são 69, então o 26, o 27, o 28. Né? Aí ele vai ter uma outra parte que é demoradinha, que é o processando a rede, o grupo, porque ele processa um por um. Terminou de processar um por um, ele vai processar a rede, né? Vai fazer todo o grupo aí. Agora, ó, compilando, sumarizando todas as publicações dos membros. Bacana, repara que ele vai tendo um contador para a gente poder estimar quanto tempo isso leva, né? Aqui é uma rede, novamente, não tão grande, porém também não tão pequena, com 69 pesquisadores, então está estimando que o processo aqui vai levar coisa de 2 minutos. Tá? Se é uma rede muito grande, por exemplo, 1000 pesquisadores, vai levar um tempo mais considerável. Só 1000 pesquisadores, só de download, se não tiver interrupção no meio, eu estimo coisa de 5 horas, 2 horas para cada 200. E de processamento aqui, se tiver uma máquina boa, vai uma meia hora. Tá? Porém, tem aqui o contador, né? Vai mostrando a evolução. Uma coisa que eu costumo usar para ver quanto que eu agreguei de novos, eu posso fazer um Ctrl F, dou um baixando. Baixando, que eu consigo ver 18 dividido por 2, porque cada registro tem 2, então foram 9 que a gente fez o download aqui ao vivo durante o vídeo. Né? Então, para não interromper a gravação, vamos esperar um pouquinho, porque a minha proposta para hoje, eu não queria dar essa pausa, porque a minha proposta a gente veio do 0 ao 100, sem cortes. Só que algumas coisas, né? Ele mostra aqui, eu acho para mim interessante. 3,93 segundos para cada iteração, para cada currículo que ele precisa processar, né? Isso na minha máquina pode variar de computador para computador. Já está 71% da sumarização. Próxima etapa é mais rápida. Enquanto isso, vamos revisar as nossas perguntas lá. Eu quero responder. É um grupo formado por pesquisadores atuantes, pessoas que estão produzindo atualmente? Vou ver isso. Qual a tendência quantitativa de publicações? Como que evoluiu a quantidade de publicações no decorrer dos últimos anos? Qual o par de pesquisadores mais colabora? Quem são as pessoas mais... Quem é a dupla ali que mais trabalhou junto desse grupo, né? Como identificar conflitos de interesse? Eu quero identificar quem trabalhou junto para poder falar, não, esse grupo aqui avalia aquele. Mas se for um grupo que, por exemplo, eu não vou colocar alguém, por esse par, o par que mais colabora, um avaliando o outro, é um conflito de interesse, há uma certa injustiça no processo aí, porque mesmo que não seja intencional, a gente tende a ter um lado humano de avaliar diferente uma pessoa que a gente colabora muito. Seja para mais ou para menos. Às vezes a gente vai falar, não, eu conheço essa pessoa, eu sei que ela poderia mais, e se fosse uma pessoa que eu não conheço, eu não falaria isso. Igualmente eu falo, não, ele é meu amigo, eu vou aliviar um pouco a mão, vou avaliar. Então, a gente considera um conflito de interesse esse processo. E quem produz mais trabalhos com termos relacionados em sintometria? Viram lá que a gente já fez uma prévia, já vem meio configurado para a gente olhar isso. Ok? Então, 93% já se decorreram 3 minutos desde que começamos o processamento. E tá agora... pode acontecer, né, de o tempo ir aumentando. Pode ver, o primeiro registro estava 18 segundos por iteração, depois ele
foi para 1, agora está ficando mais carregado, vai para 8 de novo, 7 segundos, quando chegar a 90 e tantos. Isso aí tem essa oscilação, então esse relógio aqui é uma estimativa, não é muito preciso. Também, como está por vídeo, dá para acelerar esse processo aqui. Okay? Mas já 97% é rapidinho. E tem uma outra etapa de processamento. Então, gerou o grafo, criando os arquivos temporários, que nem falei, essa parte é rápida, a segunda parte de processamento. Ok, script executado com sucesso, o servidor está rodando aqui, isso é só uma mensagem para controle. Clique aqui para ver o relatório completo do script Lattes. Já temos aqui, nossa, vejam só alguns números, são produtividade esses pesquisadores, né? É interessante, artigos completos publicados em periódicos, um grupo de 69 pesquisadores, 4.784. Então, novamente, voltando às nossas perguntas, é um grupo formado por pesquisadores atuantes? Vamos ver os membros. Então, aqui os nomes. Uma das coisas que a gente pode ver para falar, não, são atuantes, são pessoas que estão ali presentes, né? Data de atualização do Lattes é uma das coisas que a gente tem. Aqui está do mais recente para o mais antigo. Estamos hoje, para título de curiosidade, eu estou gravando no mês de julho de 2026. Então, a gente vê aqui, ó, tem gente que atualizou, hiper recente. Hoje é o dia 4, tem gente que atualizou o Lattes ontem. E o que atualizou há mais tempo, atualizou 1 mês e meio. É um grupo que está interessado em manter o currículo Lattes atualizado, e é um grupo que tem como atualizar o currículo Lattes a cada 1 mês e meio. Primeiro indicativo, sim, é um grupo atuante. Primeiro indicativo, vamos ver outros. Já de quebra, a gente vai responder a segunda pergunta. Qual a tendência quantitativa de publicação desse grupo? Ou seja, falando em volume de produção, né? Um lugar que a gente poderia olhar aqui são as métricas que mostram o total da produção de cada um em cada um dos grupos. Mas vamos olhar por artigos completos publicados em periódico, para poder ver essa questão da tendência. Aqui no Métricas temos muitas métricas, muitas coisas. Por exemplo, quem está atualmente orientando, quais os níveis, quais são as métricas, prêmios, ou as orientações que já foram concluídas. Consigo olhar aqui as produções e tal, mas para olhar uma tendência pode ser que aqui fica meio difícil, porque ele não dá uma série histórica, né? Não dá uma série temporal ali mostrando o histórico. Ele mostra o quantitativo absoluto que foi analisado. Vamos dar um voltar aqui e olhar artigos completos em periódicos. Olha isso, gente, que interessante. Uma série histórica mostrando por barras, todos os anos tem pelo menos uma quantidade aí de produção. As produções mais antigas registradas aqui são de 1979. Tem 7 artigos completos publicados em periódico desse ano, declarado no Lattes dos pesquisadores. E veja que foi aumentando, tal, tem uma certa estabilidade aqui. Alguns artigos de 2025 pode ser que estejam para sair, ainda não estejam atualizados. Em 2026 já tem uma quantidade significativa, né? 102 artigos completos publicados em periódicos por este grupo no mês 7 deste ano. Mais de um artigo por pessoa. Sim, é um grupo atuante, nota-se uma tendência, uma certa estabilidade aqui, mas dá para ver que, olhando exclusivamente o gráfico, há essa tendência. E aqui eu posso olhar, posso fazer o download, baixar em Excel, posso fazer análises mais detalhadas, inclusive fora do script Lattes. Mas, pergunta 1, é um grupo atuante? Sim, nitidamente. Tendência quantitativa de produção. Veio crescendo, houve uma estabilidade, usando exatamente esse grupo de hoje, né? Nossa, mas agora, só olhando esses quantitativos de produção, não consigo responder quem é o par, quem é a dupla que mais colabora. Então vamos para uma outra parte do script Lattes. Eu particularmente adoro essa parte, que seria o grafo de colaborações. É uma rede de colaboração entre as pessoas. Ok?
Aqui tem o nome das pessoas, eu posso ocultar rótulo ou mostrar rótulo. Aqui gera uma visualização um pouco mais limpa, né? E mostra dentro desse grupo da rede endógena. Não tem colaboração com pessoas que não estão dentro desse grupo. O Scriptlabs ele se limita a olhar somente os IDs que nós definimos. Colaboração exógena, que seriam externas, estão excluídas. Somente colaboração endógena, dentro da própria rede, ok? 2 aqui, não tem o hábito de colaborar com outros pesquisadores de produtividade em ciência da informação. Isso é muito comum, porque é muito comum uma área que colabora muito com outras. Por exemplo, eu colaboro com menos pessoas da computação do que com pessoas da ciência da informação. Eu colaboro mais dentro da ciência da informação do que na computação, ok? Então eu consigo olhar isso aqui. Se eu clicar em cima do nome, vem um resuminho aqui de quem é a pessoa, mostra todas as outras relações que ela tem, né? Então, posso ir mudando, tal, quem é o meu olhar, né? Minha rede egocêntrica, eu posso fazer isso, dar uma olhada no ego e quem são os seus authors, ao clicar, e mostra o mini resumo do meu ego aqui, do meu egocêntrico. Certo? Posso baixar esse grafo, essa rede, para utilizar no meu GEF. Ele exporta em GEXF, que é o formato padrão do GEF. Fica bem bacana, mas é tema para outro vídeo. Hoje nós estamos respondendo perguntas. E a pergunta do momento é: qual é o par que mais colabora? Vértices, quem são as pessoas, mas para saber quem é o par que mais colabora, é preciso olhar as arestas, pares de membros. A gente vê aqui, ó, por número de colaboração. Essas duas pessoas têm 12 trabalhos em colaboração, as duas pessoas, certo? E tem um total de colaboradores em comum de 7. Então, eu venho aqui, nossa, mas tem um par que colabora mais ainda. Esse par aqui de pessoas, 49 colaborações no decorrer da vida, considerando produções de 1900 a 2030. Então, dá completo, né? Como que eu sei que é de 1900 a 2030? Ó, o relatório criado com produções desde, e a gente conferiu lá antes, certo? Então, esse é o par mais produtivo. Vamos responder aqui. Pergunta 1. Grupo formado por pesquisadores atuantes? Sim. Currículos Lattes hiperatualizados, produzindo esse ano bastante. Qual a tendência de publicação? Mantém-se estável, mas estável no alto, porque já veio de uma época um pouco mais baixa. Qual o par que mais colabora? Acabamos de ver. Como identificar conflito de interesse numa banca? Olhando aqui, quem é o ego, quem é o author. Então, por exemplo, eu não colocaria aqui nas vértices A para avaliar B. Ou aqui no mesmo caso, a gente pode escolher definir limitantes. Não, se a pessoa teve no máximo uma produção, beleza, aceito. Não, eu quero que aqui esteja 0. Então, se eu preciso avaliar dentro desse grupo, eu só vou pegar quem nunca colaborou. Por exemplo, eu vou escolher esses nós aqui. Também poderia utilizar a estratégia de colocar rótulos. Que aqui a gente não colocou a ideia de rótulos para os pesquisadores. Falar, não, esse aqui é avaliado, esse é avaliador. Se eu faço isso, esse grafo sairia colorido. E eu posso olhar, se um avaliado colaborou com um avaliador, aquele avaliador tem que ser excluído dessa rede. É a estratégia que eu vejo como mais simples. Ou definir, que nem aqui a gente vê que a espessura da aresta indica a relação. Não, eu não quero ninguém que tenha uma relação com uma espessura muito grande. Então, visualmente, a gente pode fazer algumas maneiras e podemos olhar aqui também de uma maneira mais tabular, né? Posso baixar em Excel isso aqui e dar limitantes. Não, no máximo 1, não. Se teve aqui, apareceu como sendo parzinho, eu já não quero mais, é conflito de interesse. Ou por cores, definindo rótulos na parte de configuração e na hora que eu faço a inserção dos IDs Lattes. Ok? Então, outra pergunta respondida. Agora, quem produz mais trabalhos em cientometria? Para isso, eu vou precisar processar o meu script Lattes novamente. Ok? Vou precisar refazer o meu script Lattes. Vou dar aqui, fechei aquele relatório, irei voltar. Lembram aqui, ó, vamos até reiniciar aqui o processo, fechei.
para responder essa pergunta. Quem são os mais produtivos nessa área? Vamos abrir o nosso Scriptlattes novamente. Janelinha preta para mostrar algumas informações. Abrir o nosso Scriptlattes. Ok. Às vezes ele demora um pouquinho para carregar. Então, termos de busca. Quais os termos eu quero utilizar? Não, plataforma Lattes eu não quero. Cientome, asterisco. O que quer dizer? Tudo que começa com cientome, cientometria, cientométricas e afins, se está no título ali de um trabalho, será considerado. Rede, asterístico. Ou seja, se tem a palavra rede ou redes, vai entrar desde que tenha end, o operador aqui, para juntar com colaboração, que seria colaborações ou colaboração. Então, se você falar rede de colaboração, redes de colaboração, seguindo a ordem, primeiro redes, depois colaboração, e tem que ter essa ordem, e aí sim. Tá? Isso tem um breve explicativo aqui e tem um outro vídeo falando sobre essa parte. Então, vamos manter rede de colaboração? Sim. Cientometria? Sim. Currículo e Lattes? Não quero saber quem pesquisou sobre currículo Lattes. Lattes e CV? Também não. Genealogia, coautoria e redes de coautoria. Vejam que podem ter vários termos. Se qualquer um desses termos, a quebra de linha funciona como operador OR, ou, certo? Se tiver qualquer termo de qualquer uma das linhas, vai entrar. Vou dar um salvar aqui, excluir aqueles termos e... vou adicionar um novo termo também. Se eu quiser falar sobre Scriptlattes e vou dar um salvar. Veja, entrou agora um novo termo. Se alguém falou sobre Scriptlattes, também vai entrar ali. Dá um voltar e alterar config. Lembram que eu falei, no comecinho do vídeo, aqui está como não. Vamos passar para sim. Sim. Clico uma vez fora, dou um gerar config, arquivo gerado com sucesso. Vamos só conferir, termo de busca. Scriptlattes entrou aqui, aqueles outros saíram. Voltar. Alterar config. Sim. Agora vai usar a configuração. Iniciar Scriptlattes. Currículos foram baixados da outra vez, agora só vai fazer o reprocessamento, usando o currículo que está no cache, no cachê. Iniciar Scriptlattes. Se eu clico nesse atualizar currículo Lattes, ele apaga todo o cachê e vai buscar os currículos tudo de novo. Tá? Mas não é a proposta. Eu quero saber daquele grupo. Os termos que estamos utilizando. Não utilizei rótulos. E não precisou, pode ver todo mundo agora processando, ninguém vai ser baixando. Deixa começar o processamento que eu comento um detalhe sobre isso. Nome de cada uma das pessoas. 69, começa o processamento. Muito mais rápido dessa vez, porque já tinha muita coisinha ali já no jeito. Exibir. Olha só como diminuiu o número. Era 4.000 e tanto. Agora... na área de cientometria, só tem 49, ok? Com aqueles termos que nós definimos, tá? Podem ter mais termos e outras pessoas muito mais produtivas aqui, ok? Então, olhando para artigos completos em periódico. A gente vê, tendência, o ano de 2011 foi onde teve mais, juntamente com o ano de 2020, tiveram 5 produções, e a gente pode ver aqui, né, as pessoas, quem são as pessoas que utilizam esses termos, ok? Voltar, métricas. A nossa pergunta era quem é o mais produtivo? Em produção bibliográfica, aqui. Esses produziram 0. Produção bibliográfica que usa um dos termos, essa pessoa produziu 23. Logo, última pergunta dos nossos slides respondida, certo? E essa foi a atividade que eu tinha proposta para hoje, para a gente usar, fazer um experimento aqui do Scriptlattes. Como usar o Scriptlattes uma vez para identificar, para responder perguntas dentro de um grupo, indo do 0 ao 100 ali, falando, não tenho nem o ID, mas agora eu coletei o ID dos PQs lá pelo mapa do fomento, joguei num arquivinho de texto, fiz a importação desse arquivo de texto para o meu ID.list, para a minha lista, tá? Poderia ter inserido manualmente, mexi ali nos termos de busca, fiz algumas manipulações, ok? Então, pessoal, tentando ser o mais dinâmico possível a ideia desse vídeo, mas também completo, fazendo a coisa inteira.
Ok? Então, muito obrigado, gente. Qualquer coisa, fico à disposição nos comentários ou mandem e-mail também. Tô aí. Obrigado.